Ajuda de Deus sob a guia do Espírito Santo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos, e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Glória a Jesus. Querida mocidade, este é um dos salmos mais belíssimos do saltério. O livro dos Salmos era o inário dos hebreus. O livro dos Salmos são orações, são glorificações e exaltações a Deus, e praticamente a maioria destes salmos foram musicados e cantados. A maioria destes salmos foram compostos por Davi,
Davi, filho de Jessé, o belemita, escolhido por Deus para uma grande obra na terra, escreveu a maioria destes salmos. E este salmo, pontualmente, o 22, é chamado de o maior salmo messiânico que está contido no livro dos Salmos. O que é um salmo messiânico? Salmo messiânico é um salmo que apontava para o Messias, era um salmo que apontava para Jesus, considerando que quando Davi existiu, ele existiu centenas de anos antes de Jesus, mas muitos que existiram antes de Jesus falaram de Jesus. O salmista Davi foi um dos que, no meio da dor, compôs salmos, orações que apontavam para o Messias, salmos, orações que apontavam para a cruz. E eu prossigo, não só falando de Davi, mas falando também de um outro profeta, que é chamado também de um profeta messiânico, profeta Isaías. 700 anos antes de Jesus, ele faz a composição de uma profecia que está contida no capítulo 53 do livro que leva o seu nome, que começa assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, profetiza de Jesus. Olha o que ele profetizou. O profeta Isaías profetizou assim: olha, vai nascer um renovo, vai nascer um renovo de uma raiz numa terra seca, um renovo sem formosura. Quem olhar para este renovo não vai ver nele beleza alguma. Este renovo que vai nascer, Isaías profetizava isso 700 anos antes de Jesus, vai ser desprezado, indigno, homem de dores, experimentado nos trabalhos, desprezado. Muitos homens vão esconder dele o seu rosto, e nós não vamos fazer dele caso algum. Glória a Jesus. E este que vai nascer, este renovo que vai nascer, dizia Isaías, ele vai tomar sobre si as nossas enfermidades, e ele vai levar sobre si, porque ele vai ser o aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele vai ser ferido pelas nossas transgressões, e ele vai ser moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Calamandalamaia. E ele dizia: este renovo vai ser oprimido e não vai abrir a sua boca. Ele vai como um cordeiro é levado para o matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não vai abrir a sua boca. Glória a Jesus. E ele, no final desta profecia, ele indica onde este renovo seria sepultado. Então ele escreveu: ele será colocado na sepultura com os ímpios e com os ricos, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Todavia agradou o Senhor a moê-lo, enfermá-lo. Glória a Jesus. E ele termina dizendo assim: ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Quem está exposto e quem está estampado nestas páginas de Isaías, capítulo 53? Jesus. Glória a Jesus. Isaías falou deste Jesus
Davi falou deste Jesus. Davi estava passando uma guerra muito grande e ele de fato se sentia desamparado. Então ele levanta uma oração aos céus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de noite, tu não me ouves, e de noite não tenho sossego, mas tu és o santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Imagina, Davi compondo este salmo. Depois de compor, Davi musicando este salmo e tocando na harpa este salmo 22, que falava mais do que o sofrimento dele, falava do sofrimento futuro do Messias. Irmãos, a Bíblia ela é perfeita, ela não se contradiz. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens, em tempos diferentes, de formações diferentes, vivendo em lugares diferentes, e ela não se contradiz. Quando Davi vai fazendo esta oração, quem vocês enxergam nesta oração de lamento? Quem vocês enxergam? Dizendo: eu sou o opróbrio entre os homens, eu sou desprezado do povo, todos que me olham meneiam a cabeça e balançam a cabeça contra mim. Quem que vocês enxergam aqui na página do Salmo 22? Aleluia! Quem vocês enxergam quando Davi escreve assim: eu fui cercado por muitos touros de Bazã que me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e ruge. Quem que vocês enxergam aqui, juventude? Quando ele dizia: como água me derramei, meus ossos se desconjuntaram, meu coração é como cera, e eu me derreti no meio das minhas entranhas. A força que secou, a língua que se apega ao paladar, alguém que foi colocado no pó da morte. É de Davi que fala este salmo? É só de Davi? Não, é de Davi e de Jesus. Glória a Jesus. Venha comigo agora para a Via Crucis. Venha comigo agora para a Via Dolorosa. Mocidade que veio aqui hoje na Santa Amélia, vamos dar uma volta pela Via Dolorosa. O teu Jesus que sofreu todas as agruras para te salvar, foi julgado injustamente, foi condenado injustamente, foi esbofeteado no rosto e apanhou tanto na face, que diz os livros históricos que um dos olhos dele ficou completamente vazado e ele não conseguia sequer piscar ou fechar os olhos, de tanto que apanhou e foi esbofeteado no rosto pela soldadesca romana. Os romanos seguravam nas mãos um pedaço de madeira, uma cana, e batia na cabeça do teu Jesus com aquela cana. Aleluia! Davam gargalhadas. Ele apanhava e não sabia de quem estava apanhando, e um dos soldados romanos gargalhavam dizendo: profetiza Cristo, quem te bateu? Venha enxergar esta cena na Via Dolorosa, venha. O coração dele derretido, ele não conseguia mais falar, língua pegada ao paladar, no pó da morte, rodeado por cães. Ai, que comunhão eu sinto em pregar esta palavra. Quem eram os cães? Os traidores. Aleluia! Olha o que Davi escrevia:
o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Aqui Davi está falando da crucificação de Jesus e os pregos e os cravos que transpassaram o pulso e os pés do teu Jesus. Calamante alamaia, não dói. Quem ouve a exposição do drama do Calvário não chora, não se comove, não é tocado, ainda não entendeu a proposta do Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia! Se alguém está aqui no meio desta multidão e para você se batizar, o ancião precisa falar teu nome, precisa tocar o hino que você gosta, precisa tocar hino de funeral, precisa apagar a luz, acender a luz, cair um raio na frente, cair um raio do lado, não se batiza, porque você não entendeu a proposta do Evangelho. Calamaia. E o sangue do concerto eterno está sendo derramado sobre esta igreja da Santa Amélia, que hoje é tarde de renovo, é tarde de resgate, é tarde de perdão de pecados, é tarde de renascimento, é tarde de conversão. O teu Jesus estava tão magro, carregando a cruz, indo para o Gólgota, tão magro, magrinho, macérrimo, que é o superlativo de magro. Aleluia! Que quem olhava conseguia enxergar a coluna, a costela do corpo do teu Jesus. Está escrito aqui: quem olhava poderia contar todos os meus ossos. Calamaia. Repartiram as vestes do teu Jesus, lançaram sortes sobre a túnica dele, deixaram ele nu, para que ele sofresse o escárnio e a vergonha de estar nu no meio de uma multidão de povo que estava em Jerusalém em ocasião da Páscoa. Caialamaia, cercado, desprezado, aflito. Glória a Jesus. Venha comigo para o Gólgota. Venha comigo para o Gólgota. Aleluia. Ferido, machucado, transpassado, crucificado, apanhou na cabeça, no rosto, bofetadas, cusparadas. Soldados romanos cuspiam no rosto de Jesus. Aleluia! E uma geração de hoje não gosta mais de ouvir de Cristo nos cultos. Aleluia! Paulo dizia: o único tema da minha pregação é Cristo e Cristo crucificado. Ele passou por escárnios, passou por situações vexatórias, mas o pior é que Pilatos deu ordem para que os soldados romanos não matassem inicialmente, só flagelassem, castigassem. E eles usavam um chicote que tinha tiras de couro neste chicote, e o nome deste chicote se chamava algo como flagellum. Era um chicote com tiras de couro. Na ponta das tiras de couro haviam esferas cortantes. E quando o soldado romano usava aquele aparelho
usava aquele instrumento de castigo cruel, e batia no castigado. Quando aquela esfera cortante atingia a pele do castigado, ela era entranhada na pele dele. Então, com maldade e dolo, aquele soldado romano puxava o chicote e arrancava um pedaço do corpo do castigado, do flagelado. Fizeram isto com teu Jesus. Foi crucificado como um malfeitor, mudo, sem reclamar, sem invocar a justiça de Deus, sem invocar que descesse fogo dos céus e consumissem todos os seus algozes, todos os cães, todos os adversários. Sofredor, manso, puro, justo. Glória a Jesus. Crucificado entre dois malfeitores. Nas pontas, dois malfeitores crucificados. Sobre cada um, a sentença de um crime. E na cruz do meio, onde estava Jesus, chamado Rei dos Judeus. Que sentença havia na cabeça dele? O pecado de bilhões e bilhões de pessoas. Aleluia! Todas as que já tinham nascido, todas as que haveriam de nascer, todos estes pecados foram depositados na cruz do meio. Glória a Jesus! Sofredor, sofrendo, pagando a tua conta, sofrendo, pagando o teu pecado, sofrendo, morrendo em teu lugar. A isto chamamos de morte substitutiva. Era para eu ter morrido, ele entrou no meu lugar. Era para o irmão ter morrido, ele morreu no teu lugar. Era para a irmã ter morrido, ele morreu em teu lugar. Eu sinto uma virtude tão santa de Deus em pregar esta palavra nesta tarde, aqui nesta reunião de mocidade. O sangue do Calvário vai te salvar hoje. Dá glória a Deus pela palavra. Dá glória a Deus pela palavra. Dá glória a Deus pela palavra. Ele não está morto, ele vive. Ele não está morto, ele vive. Aleluia. E o que mais entristece é que ajuntamentos de homens, de irmãos ou de outras igrejas, prega-se 40 minutos de tantas coisas e nenhuma referência ao nome de Jesus se faz numa pregação. Às vezes fala-se mais das malignidades do inimigo, do adversário, do que referência ao nome de Jesus. Mas hoje aqui é de Jesus que você vai ouvir. Hoje aqui é a glória de Jesus nessa igreja. Jesus é o centro do culto. Jesus é o centro da pregação. Jesus é o que salva. E eu estou pregando essa palavra e o Senhor já está derramando dons aqui, virtude, salvação, graça. Graça. Ninguém nasce na graça. Nós podemos dizer que nós nascemos num lar cristão. É a graça que nasce em nós. Glória a Jesus.
graça pode nascer no teu coração agora? Então abra o teu coração. Graça é esta obra feita na cruz do Calvário para te salvar. Graça não é o nome da nossa igreja. Graça não é o endereço da nossa igreja. Graça não é um nome social, nem uma razão social, nem um nome fantasia. Graça é a obra da cruz que nos salvou quando nós ainda éramos pecadores, mortos nos nossos pecados e ofensas. Aleluia! Está chovendo aqui dentro desta igreja dons, virtudes, poder de Deus para salvar a tua alma. Tem algum cadeado que está fechado há muitos anos na tua vida? Ele vai ser aberto agora, irmão. Em nome do Senhor Jesus, seja aberto esse cadeado que te amarrou, que te prendeu, que te separou, que te espiou. Agora, pelo sangue do Calvário, seja aberta a tua prisão. Jesus, daquele ladrão de uma das pontas, fez um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. É impossível alguém estar perto de Jesus e não ser influenciado por Jesus. Se até hoje você não foi influenciada pela obra de Jesus, da cruz, da sua ressurreição, é que você nunca esteve perto dele. Mas hoje ele está aqui na Santa Amélia, pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo que está passando aqui no nosso meio. Você nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o mesmo. Aleluia. E este ladrão faz um pedido de 10 segundos: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Vocês conseguem imaginar a troca de olhares de Jesus com o ladrão do lado? Tenta imaginar agora. Face sangrando, olho que já não abria e nem fechava. Aleluia! Perdendo todo o sangue do seu corpo. Aleluia! Pagando uma pena capital, a pena da crucificação era uma pena capital, era o esvaziamento total do sangue do corpo do condenado. Moscas voando sobre a cabeça do teu Jesus. Moscas, varejeiras, abelhas, porque o cheiro do sangue chama estes insetos. Ele troca um olhar com o ladrão e diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Caramaia, hoje Jesus está olhando para essa igreja, ó mocidade, reunida aqui nesta tarde. Receba a glória da salvação. Aleluia. Aleluia. Teve sede, lhe deram vinagre, uma mistura para matar a sede dele. Não conseguiu tomar. Ele se preocupou com a sua mãe, que estava ali, e ela ficaria sem uma ajuda, um auxílio. Ele olha lá embaixo, ao pé da cruz, Maria e João. Quem vive a verdade do Evangelho se preocupa com os outros.
Quem vive a verdade do Evangelho ajuda os outros. Quem vive a verdade do Evangelho se diminui para o outro crescer. Ele puxa o fôlego. Uma das últimas puxadas de fôlego de Jesus. E ele fala para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Querendo dizer: João, eu vou morrer, vou ressuscitar e voltar para o meu Pai. Cuide de Maria. Glória a Jesus. Quem vive o Evangelho não é frio. Quem vive o Evangelho não é indiferente. Quem vive o Evangelho não é morno. Quem vive do Evangelho não vive em cima do muro. Aleluia. Num ponto deste pagamento dos pecados da humanidade, Jesus sente o afastamento do Espírito Santo dele, porque o Espírito Santo nunca conviveu com o pecado. Então, naquele momento em que ele está pagando o pecado da humanidade, de fato, o Espírito Santo se afasta de Jesus. E no momento do afastamento do Espírito Santo de Jesus, ele fala em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Como é que começa o Salmo 22? Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia! Quando ele termina de pagar a conta, ele fala: tetelestai, está pago. Glória a Jesus! Está feito, está consumado. Shalaia, e diz: recebe o meu espírito. E na hora em que o Senhor rende o espírito dele na cruz, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, o sol se esconde, o dia vira noite. Calamaia. Os próprios soldados romanos começam a dizer: ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Salvo pela cruz, salvo pela graça. E a palavra já vai terminar. A salvação chegou aqui hoje. A salvação chegou aqui hoje. Vamos sair daqui revestidos de Cristo. Aleluia! Vamos sair daqui revestidos de Cristo. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Cristo. Não precisa de revelação para falar de Cristo. Não precisa de visão para falar de Cristo. Para evangelizar não precisa de buscar a palavra, nem de revelação. Fale! Aleluia! Fale deste Jesus. Revestidos desta certeza. E o Senhor manda dizer hoje para essa juventude amada: hoje, pelo poder da palavra, o adversário que te amarrou até hoje, o Senhor te manda dizer: ele já caiu. Isso quer dizer que você não vai ter mais prova, nem luta, nem tentação? Não. Ele volta amanhã, depois de amanhã. Mas vocês se lembram quando Jesus se revela a João, lá na ilha de Patmos? João, na ilha de Patmos, tem uma visão com Jesus. Jesus se mostra para João.
e a descrição mais bela de Jesus já glorificado que nós temos na história das Escrituras. Esta descrição de Jesus na ilha de Patmos, aparecendo para João, é uma descrição que nós temos que decorar e termos na ponta da língua. Vejam, ele viu um homem vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Na cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. A sua voz era como a voz de muitas águas, sabe, voz de cachoeira, voz de catarata. Aleluia! E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece, ou seja, como o sol do meio-dia, que alguém tenta olhar, mas não consegue enxergar. Aleluia! Quando João tem essa visão, ele cai desmaiado no chão. Ele cai como morto. Olha o que Jesus fala. Jesus põe a mão direita na cabeça de João e fala assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia! Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Mocidade, o que Deus está fazendo aqui hoje é santo, puro, supremo. Não existe nenhuma fantasia teatral. Isso é graça, isso é evangelho, isso é salvação. E Jesus hoje vai te santificar, vai te consagrar. Saia daqui hoje com a tua vida mudada. Se disponha a sofrer por Ele. Se disponha a ser perseguida por Ele. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Teu adversário não tem a chave nem da casa dele. Teu inimigo não tem as chaves nem da casa dele. Porque a chave do inferno está nas mãos de Cristo. Querendo dizer, Ele salva, Ele condena, Ele absolve. Glória a Jesus. Porque este aqui hoje a palavra te diz: eu não te condeno. As chaves da morte e do inferno estão na minha mão. Eu agora vou te perdoar pelo sangue do Calvário. Na última oração, reconcilia-te com Deus. Reconcilia-te com Deus. Reconcilia-te, porque é tarde de salvação. Deus seja louvado.